Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, agraciado, debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos nossos familiares. Que o Senhor Jesus nos abençoe. A palavra está em Provérbio 16, de versículo 1 em diante, aonde o Senhor pede para que a gente faça planos, mas quem o executa é Ele. E tudo aquilo que a gente coloca nas mãos do Senhor é resultado bem-sucedido. Glórias a Deus por isso. Ele pede para que a gente coloque todos os nossos projetos, todos os nossos planos, tudo que a gente for fazer, bote Ele em primeiro lugar, que tudo que a gente planeja e que Ele esteja à frente, tudo será bem sucedido. Olha que garantia o Senhor nos dá, meus irmãos. Aqui ele fala assim no verso 1, ele fala assim, para ficar bem específico. Podemos muito bem fazer planos para o futuro, mas o resultado final é o Senhor que produz. Glórias a Deus. Todos os caminhos do homem lhe parecem certos, mas o Senhor avalia as nossas verdadeiras intenções. Deixe nas mãos do Senhor tudo o quanto você fizer, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Glórias a Deus. Então, todos é certo, é correto a gente fazer os nossos planos, os nossos sonhos, a gente sonhar com o futuro, sonhar com o amanhã e planejar. O Senhor gosta e se agrada disso. E também tudo aquilo que a gente coloca Ele em primeiro lugar em todos os nossos planos se tornarão bem-sucedidos. Glórias a Deus, porque tudo Ele vai à frente e tudo aquilo que Ele vê, porque Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele sabe de todas as coisas, Ele está onde nós não estamos, Ele ouve o que a gente não ouve. Então, Ele, quando a gente entrega, rendido de coração, entrega ao Senhor. Agora, irmãos, temos que entregar mesmo, temos que dizer ao Senhor, toma a frente, vai à frente, eu não posso, mas o Senhor pode, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Então a gente tem que entregar e tem que descansar para que venha tudo ocorrer bem, tudo venha acontecer conforme a vontade do Senhor. E também, meus irmãos, no verso 31 de Provérbio 16, diz assim: os cabelos brancos são uma coroa de honra para quem anda no caminho da justiça. O homem paciente vale mais que um guerreiro que vence muitas batalhas, porque vale muito mais controlar as próprias emoções do que conquistar uma cidade. Ou seja, quando falou aqui que no verso 31 que os cabelos brancos são uma coroa de honra, isso e que o Senhor faz justiça, por quê? Porque quando a gente entrega ao Senhor para que o Senhor venha fazer justiça e a gente descansa nele, Ele compara os cabelos brancos nisso. Por quê? Porque é algo que o Senhor faz no tempo dele, na hora dele e no tempo dele. E isso leva um tempo. Não é algo que a gente bota agora e já vê de imediato, não. O Senhor avalia tudo. O Senhor, como Ele conhece, nos conhece e conhece todas as injustiças. E o Senhor é justiça. E para que a justiça do Senhor venha até a gente, Ele fala que leva um tempo e para isso ele compara os cabelos brancos. Mas falar em cabelo branco, meus irmãos, eu achei muito interessante essa passagem, porque também é questão de paciência. Quando falou nos cabelos brancos, eu me identifiquei, porque eu estou nessa luta, né? Eu estou nessa luta de espera, de aguardo. Ou seja, desde criança que eu tenho uma mecha de cabelos no lado direito.
desde criança que eu tenho uma mecha, né? Tinha uma mecha imensa de cabelos brancos e não existia nem tonalizante na época, era um Enei. E como meu cabelo toda a vida foi muito preto e chamava muito atenção, então eu, adolescente, entre 8 e 9 anos, de cabelo branco, de cabelos brancos, meu Deus. E eu tonalizo desde criança o cabelo, mas chegou uma hora, né, agora, um pouco mais amadurecida, né, e ele realmente já está todo branco, então eu estou nessa demanda, orem por mim para que eu tenha paciência de aguardar ele realmente ficar todo branco, todo pratinado, que não é fácil, é uma luta constante, mas eu estou orando ao Senhor para que eu tenha paciência e venha adotar os meus cabelos brancos. Então eu achei muito interessante. Agora voltando para a palavra, orem por mim, viu, meus irmãos, por favor. Já estou orando ao Senhor para que Ele me dê paciência, resignação, porque para descolorir um cabelo preto estraga muito. E como eu já tenho um cabelo natural, né? Ele é mais natural do que não, eu não uso produtos químicos, já usei, mas não uso mais, ele está todo natural. Mal só faço dar uma secada, só seco, ou então seco e tá tudo bem, mas eu é mais o natural ou uma escova. Eu gosto muito também de escovar, mas ultimamente está bem natural mesmo, é bem natural para que eu venha ter paciência. Peço oração a vocês, tá? Para que me ajudem nessa caminhada e nessa jornada. E eu já conversei com o Senhor e eu tenho certeza que Ele vai me dar essa paciência. Mas voltando para a palavra, desculpem o desabafo, meus irmãos, mas foi necessário. Eu gostei muito dessa palavra aí, quando falou dos cabelos brancos são uma coroa de honra. E glórias a Deus por isso, por essa coroa de honra. E também a paciência. A paciência é uma dádiva de Deus. Eu sou muito grata ao Senhor também, falando um pouco de mim. Eu sou muito grata ao Senhor porque eu sou, graças a Deus, uma pessoa muito paciente, eu sou uma pessoa muito tranquila. Para algo tirar a minha paciência tem que ser muito grave. E mesmo que seja grave, eu sempre levo para um melhor caminho, da melhor forma, da melhor maneira para se resolver, porque a pessoa, né, muito nervosa, estressada, acaba não pensando, não raciocinando muito e toma às vezes decisões muito precipitadas e isso é muito, muito, muito ruim para depois consertar. Então eu me considero uma pessoa muito paciente, muito tranquila e isso é uma dádiva que o Senhor distribui para todos nós, mas nem todo mundo consegue ter esta dádiva de ser uma pessoa tranquila, resolver as coisas com tranquilidade, com paciência, mas eu respeito a maneira e a forma de cada um. Tem que ser respeitada, tem que ser zelada, tem que ser orada, orar bastante, isso é normal, isso é um perfil de cada um com a sua forma e glórias a Deus por isso, né? Então, ele compara aqui que uma pessoa paciente é melhor do que uma pessoa guerreira que conquista uma cidade. Não é que a pessoa guerreira não venha ter, tem suas qualidades, sim, claro, maravilha, mas a paciência é uma dádiva. A paciência em esperar não é fácil. A paciência de ser no tempo do Senhor, ou então a gente quando pede algo a alguém e tem que esperar, coisas judiciais, tem que ser no tempo da justiça, no tempo de Deus. Justiça espiritual tem que ser no tempo do Senhor também. Então, tem coisas que são de imediatas para resolver, mas tem coisas que tem que aguardar, tem que esperar. E principalmente o mundo espiritual tem que ser aguardar mesmo no tempo do Senhor, ser paciente, zeloso, cuidadoso, continuar orando com paciência, não desanimar, não perder o ânimo, a esperança, a fé principalmente. Então é isso. Ele foi muito bem sábio, como provérbio é a palavra em si, no todo, né? Eu acho a palavra muito
a palavra muito sábia, é um livro sábio, né? E também, mas Provérbio é conhecido como um livro de sabedoria, e eu me inspiro muito em Provérbio. Eu gosto muito de ler toda a palavra, mas Provérbio, eu me identifico muito com Provérbio e louvo a Deus pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, pelos nossos familiares, porque o Senhor é família, o Senhor gosta de ver um filho rendido. E vamos caminhar por este caminho da sabedoria. Vamos ter esses cabelos brancos, né? Que é a dádiva da espera, é a coroa da honra. Vamos aguardar com paciência no Senhor, que tudo Ele faz, tudo no momento certo. Ele nos garante, Ele nos dá a vitória, Ele nos honra com sabedoria e com paciência. Glórias a Deus. Senhor Deus, vou orar para que o Senhor venha nos dar paciência. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pela palavra. Obrigada, Senhor, por mais um direcionamento que o Senhor nos dá. Porque tudo aquilo, Senhor, que a gente coloca em suas mãos e descansa, os planos se tornarão bem-sucedidos. Glórias a Deus por isso. E que o Senhor é um Pai de justiça, mas que a justiça, o Senhor compara aos cabelos brancos, porque é um tempo de demora, mas é um tempo de espera, mas a espera no Senhor, que no tempo do Senhor o Senhor faz a justiça, e também o Senhor considera e fala na palavra que os cabelos brancos é como uma coroa de honra. Glórias a Deus por isso, porque tudo aquilo que a gente descansa no Senhor, espera no Senhor, aguarda no Senhor, Pai, o Senhor faz, e o Senhor nos honra. E também o Senhor também fala que é melhor ter paciência do que ser uma pessoa lutadora e corajosa e ganhar uma cidade. Não que as pessoas não sejam merecedoras, são sim, mas o Senhor esclarece muito bem que a sabedoria e a paciência é uma dádiva do Senhor, e nem todos sabem ter essa espera, essa paciência, mas o Senhor é aquele que nos conduz a tudo, a ser paciente, a ser guerreiro, a deixar tudo nas suas mãos para que tudo venha a ser bem sucedido. Amém. Glórias a Deus. Obrigada, Senhor, por essa direção, que seja um direcionamento para os meus irmãos, para os seus familiares, para todos aqueles que estão aguardando com paciência no Senhor. Amém. Glórias a Deus, que o Senhor Jesus os abençoe ricamente e poderosamente, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Jesus Cristo os abençoe.